Seja bem-vindo. Obrigada, Bruna. Obrigada, gente. Nossa, estou muito surpresa com a quantidade de pessoas que apareceu. Realmente não estava esperando tanta gente. Como a Bruna falou, meu nome é Mihua, eu tenho 21 anos, faz 3 anos que eu participo das atividades do CARP. E hoje eu vou estar passando essa conferência para vocês, que é um tema que eu acho que é muito interessante, como dominar os nossos pensamentos. Acredito que todo mundo... O som está abafado? Obrigada por avisar. Não estou te ouvindo, Mila. Tá falando? Tá me ouvindo agora? Aham. E agora tá melhor o som? Continua com ruído. É muito ruim? Não, Às acho que vezes um não. pouquinho baixo também. Tá, Agora então tá. eu vou ter que falar mais alto. Se eu falando nesse tom, tá bom? Isso. Tá. Tá bom, então, ok, continuando. Então, gente, vou começar então a apresentação dessa conferência sobre como dominar os nossos pensamentos. Bom, primeiramente, eu gostaria que vocês não pensassem em um urso branco. Tenta não pensar em um urso branco. Não, tenta não vir esse pensamento. Seu foco agora é não pensar nesse urso branco. Para que vocês conseguem não pensar, quando a gente coloca esse objetivo, fica praticamente impossível, né? Esquecer o urso branco, não pensar no urso branco, porque a gente está falando tanto essa palavra que automaticamente vem a imagem na nossa cabeça. E existem muitas situações na nossa mente que acontece exatamente essa mesma coisa. Então, por exemplo, quando você fica na beira de um prédio, mesmo que isso nem seja um prédio, pode ser a sacada da sua casa, você já olha assim e já pensa, nossa, como seria se eu pulasse dali? Se eu pular, será que eu vou quebrar meu braço, vou quebrar minha cabeça, vou quebrar alguma coisa? Ou será que eu vou ficar bem? Ou você começa a pensar em planos de fuga, se assaltassem a sua casa, qual seria a melhor rota para você fugir? Eu tenho certeza que isso já aconteceu na mente de todo mundo aqui. São situações que a nossa mente começa a criar, você começa a imaginar e você tenta esquecer, mas quando você se vê nessa mesma situação de novo, ou até mesmo alguns segundos depois, você está ali ainda pensando naquilo. Ou, por exemplo, quando você está num jantar importante, numa reunião importante, e você começa a pensar, mas o que aconteceria se agora eu, sei lá, eu pulasse essa mesa e começasse a dançar, algo do tipo, se eu derrubasse o vinho na mesa, começa a pensar em uma situação que não tem nada a ver, situações super estranhas, e fica assim na nossa cabeça, fica pensando, às vezes por um longo tempo você ainda nem consegue esquecer, fica sempre lembrando daquilo e imaginando uma situação completamente impossível. Bom, isso na verdade é algo que é comum em todos os seres humanos, mas foi até que recentemente que os psicólogos começaram a estudar sobre isso, né? Sobre por que isso acontece dentro do nosso subconsciente. Então, uma das pessoas que ela começou a escrever sobre isso foi o Edgar Allan Poe. Na verdade, ele é um autor, né, de livros. E tem uma... Oi? Travou? Não, tudo certo. Tá. Então, o Edgar Allan Poe, ele escreve uma história sobre o demônio da perversidade. Nessa história, na verdade, ele chama essa história, o que acontece nessa história de demônio da perversidade. A história conta de um personagem principal, em que ele tinha um parente rico, e que se aquele parente dele falecesse, ele herdaria toda a riqueza daquele parente. Então ele começa a planejar a história de um assassinato perfeito. Mas é muito interessante que, na verdade, ele está contando essa história quando ele já está preso. Então você já começa a história sabendo que o personagem vai, de alguma forma, vai ser preso. Mas, enfim, ele planeja todo um assassinato perfeito, ele vai usar uma vela envenenada
E no final ele realmente consegue matar o parente dele. E a polícia, quando descobre o caso, não faz não consegue encontrar nenhuma prova, não consegue encontrar ninguém que pudesse ter assassinado. Então eles concluem o caso como se fosse de fato uma morte natural. E, então, essa daí foi a história do cara, né? A história de um assassinato perfeito. Ele começou a curtir muito tempo a riqueza desse parente dele que tinha falecido. Ele se torna um herdeiro muito rico, mas com o passar do tempo, um certo pensamento começa a ir na mente dele. Ele começa a pensar assim: não, eu estou seguro, não tem nenhuma prova contra mim. Todo dia esse pensamento o atormentava. Todo dia ele ficava pensando: e se alguém descobrisse que fui eu que matei o cara? Mas ele pensava: não, eu estou seguro, não tem prova contra mim. Mas aquilo o atormentava por muito tempo. Então, Edgar Allan Poe deu essa ideia inicial desse subconsciente nosso. E aí o personagem, certo dia, ele desmaia no meio da rua, e quando ele acorda, ele descobre que ele tinha confessado o crime, enquanto ele estava assim, nesse estado meio desmaiado, que só estava funcionando o subconsciente dele. Ele tinha acabado de confessar o crime e ele acaba sendo preso. Então, essa noção inicial ela vai ser estudada muito depois para os psicólogos entenderem o que era esse subconsciente da pessoa que ficava todo dia atormentando o pensamento. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Do nada surge um pensamento que angustia. Nesse caso, o cara estava com a consciência muito pesada, então toda hora vinha um pensamento que angustiava ele, que era esse pensamento do errado, dessa coisa errada que ele tinha feito e tinha medo que os outros descobrissem. Mas muitas vezes a gente tem pensamentos assim, de coisas que podem dar errado, coisas que ainda nem aconteceram, mas a gente pensa que elas podem dar errado. Por exemplo, você está planejando um certo negócio e você começa a pensar em todas as possibilidades que podem fazer esse negócio falir ou dar errado de alguma forma. Algumas vezes a gente pode ficar muito preso no pensamento de alguma pessoa que nos machucou. Então, certa pessoa te machucou, falou palavras duras para você e nunca esquece, fica lembrando aquele pensamento. E mesmo sabendo que angustia, é muito difícil esquecer do pensamento. É muito difícil a gente não pensar naquilo que a gente não quer pensar. Quanto mais você se esforça para pensar, mais ganha força na sua mente. Quem aqui já estudou hipnose já deve ter ouvido essa frase. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais vai ganhando força. É muito o princípio da hipnose, porque a hipnose ela trabalha no subconsciente. Então, se esforça para não pensar e aquele negócio vai ganhando força na mente da pessoa. E por que que isso acontece? Então, isso acontece, na verdade, por um processo que o Daniel Wegner chama de teoria do processo irônico. Na verdade, nossa, eu escrevi errado aqui, é metacognição. A metacognição, ela que faz a gente com que a gente toda hora fique pensando nesses pensamentos que a gente não deveria estar mais lembrando. A metacognição, ela é um conhecimento que o indivíduo tem acerca dos próprios processos cognitivos mentais, sendo capaz de refletir ou entender sobre o estado da sua mente. Então, a metacognição é como se fosse um alerta da nossa mente, como se fosse tipo um antivírus da nossa mente, assim. Ela faz a gente pensar nos nossos pensamentos, ela monitora os nossos pensamentos. Então, tentar afastar pensamentos ruins acaba sendo a melhor maneira de criar aqueles pensamentos ruins. Porque a metacognição, ela, de certa forma, ela tá indo atrás dos nossos pensamentos e ela pode nos fazer pensar naquilo que a gente não quer pensar. Então, se você quer, por exemplo, esquecer de algo, a metacognição vai trabalhar de forma que toda hora ela vai lembrar você de que você tem que esquecer daquilo. Toda hora ela vai tentar monitorar se você já esqueceu daquilo. E aí aquele pensamento continua repassando na sua mente. Então, a metacognição, ela é de fato um monitoramento da nossa cognição. Pensamentos, memórias, ela verifica se esses pensamentos já foram cumpridos ou não. Um exemplo é uma viagem. Então, imagina que você tem que fazer uma viagem para o Polo Norte e o seu avião sai meio-dia lá de Guarulhos. Então, meio-dia você tem que estar. E para você ir para o Polo Norte, você tem que levar blusas de frio. Então, ali você tem
assim, duas missões, né? A metacognição, ela vai estar trabalhando na sua mente de forma a te lembrar de que você tem que realizar essas duas coisas. Então, é um processo natural do nosso cérebro, de verificar se a gente já cumpriu aquilo que a gente tinha que ter cumprido, já cumpriu o pensamento que a gente está tendo. Então, a todo momento, quando você vai, por exemplo, nesse exemplo da viagem, né? Você vai preparar suas coisas para viajar, a metacognição vai te lembrar, você já saiu meio-dia? Você vai estar lá meio-dia? Ou também vai estar lembrando você, já levou blusa de frio? Se não levou, tem que levar, né? Então, a metacognição, ela faz esse monitoramento dos nossos pensamentos, para justamente a gente não ficar esquecendo as coisas, justamente a gente não ter que toda hora, né, ficar pensando naquilo. Ela já faz esse trabalho, entende? Ela é muito incrível, na verdade, é muito incrível esse trabalho que ela faz com a gente, porque senão a gente simplesmente iria esquecer de ter que levar blusa ou esquecer de ter que levar, de estar no horário certo. A gente teria que estar toda hora pensando naquilo, mas a metacognição ela faz com que esses pensamentos importantes eles venham, ela faz esse monitoramento. Então é realmente muito importante. Mas quando a gente tem que parar de pensar em algo, ela dá um bug no nosso cérebro. Porque ela fica toda hora assim, você quer esquecer esse dia triste, tá bom. Então, a metacognição vai fazer com que você pare de... ela vai fazer com que você fique lembrando daquilo, porque ela vai toda hora monitorar para ver se você já esqueceu. Então, você quer esquecer aquilo, aí ela toda hora vai fazer uma retroalimentação positiva, na verdade. Em vez dela fazer você esquecer, ela vai toda hora lembrar o seu cérebro de que você tem que esquecer daquilo. Ela vai ver toda hora no seu cérebro se você já esqueceu daquilo. Então, como consequência, você acaba lembrando daquilo mais vezes. Então, aqui o exemplo do urso polar, né? Por que eu não consigo, então, parar de pensar no urso polar? O que esse sistema faz, né? Esse sistema, ele tenta garantir que esse objetivo seja cumprido ou se já foi cumprido. Então, toda hora o nosso sistema, ele está vendo se nossos objetivos estão sendo cumpridos. Acaba sendo, então, um loop sem fim. Se você quer esquecer algo e a metacognição faz você lembrar disso a todo momento, realmente é uma retroalimentação positiva que não acaba. Mas como é que a gente pode, então, esquecer esses pensamentos? Como é que eu posso fazer com que esses pensamentos possam estar saindo, né? Eu posso estar, de fato, esquecendo deles? Bom, um dos primeiros ensinamentos é do próprio Buda, que ele fala assim, você não é os seus pensamentos. E logo abaixo tem uma frase também muito interessante, que ele fala que nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. Então, o Buda ele fala que os nossos pensamentos, eles podem fazer mais mal ainda do que aquilo que nossos inimigos podem fazer para a gente. Ou seja, o maior mal que eu posso estar fazendo para mim é eu mesma, né? Então, o Buda fala assim, você não é os seus pensamentos. Aqueles pensamentos tristes, errados, ruins, você não é isso, né? Então, uma forma de esquecer esse pensamento é justamente você dar essa distância daquele pensamento. Se vem um pensamento ruim, você pensa, não, aquilo não sou eu, né? Então, essa é uma dica, assim, que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, que o próprio Buda falou disso. Também respire, né? Respirar é a melhor forma da gente relaxar, da gente diminuir a ansiedade, e porque a metacognição ela trabalha muito forte em pessoas bem ansiosas, né? Então, respirar é uma dica muito boa. E também ocupar a mente com outros pensamentos, porque nós somos seres muito focais, né? Quando a gente tem um foco, a gente realmente esquece das outras coisas ao redor. Então, ocupar a mente é uma dica muito boa. Mas um ponto importante da gente entender é que, por mais que seja a metacognição que nos faz ficar lembrando, tendo memórias de pensamentos ruins, de momentos ruins, de coisas que a gente não quer lembrar, ela não é a criadora dos nossos pensamentos, ela é que monitora. Na verdade, ela trabalha, vamos dizer, para o bem e para o mal, porque se a gente não tiver ela, a gente ia ser muito perdido na vida. Então, ela trabalha para o bem, mas ela também acaba trabalhando, de certa forma, para o mal. Mas ela não é ela que está criando aqueles maus pensamentos que a gente tem, ou aquelas más memórias que a gente tem. Ela somente está monitorando. Então, quem é que cria esses maus pensamentos?
Da onde vêm esses maus pensamentos que atormentam a nossa cabeça, que atormentam o nosso cérebro? Bom, todo mundo está num certo estado de contradição. Todas as pessoas elas se encontram numa contradição em que, ora, a mente original delas, a mente boa delas, faz ela ter bons desejos, bons pensamentos, né, que trazem felicidade para aquela pessoa, mas também elas têm a mente má, que leva elas a ter maus pensamentos, maus desejos, que acabam levando essa pessoa à infelicidade. Mas todas as pessoas elas estão em busca da felicidade. Não tem ninguém que queira ser infeliz. Ninguém quer criar esses pensamentos ruins na cabeça. Mas, mesmo assim, a gente cria ainda esse tipo de pensamentos. E no exemplo da história do Alan Paul, lá que a gente estava escutando, era justamente isso que acontecia, né? Por causa de uma ação que ele fez, ele sentia muita peso na consciência, né? Devido a más ações que ele tinha feito, de ter matado um parente dele, então ele sentia esse peso na consciência, que veio, na verdade, de algo ruim que ele fez, né? Então, todos nós nos encontramos nesse estado de contradição, e é justamente essa contradição, assim como o Buda estava falando, que nos leva a um estado de destruição, que nos leva a ter muito mais do que um inimigo, mas nos faz mais mal do que um inimigo, faz o mal para a gente mesmo. E essa contradição, a gente fala que ela vem, né, ela vem de um indivíduo passando por uma família, né, por uma cidade, por uma nação e um mundo, ou seja, ela é uma coisa que se expande, né? Não é algo assim que só está em um ou outro, mas está em todas as pessoas. E conforme tem essa contradição dentro do indivíduo, então naturalmente vai surgir contradição na família, vai surgir contradições na sociedade, né? Discussões, brigas, guerras entre nações e problemas do mundo. Então, esse estado de contradição humana é uma coisa que faz com que realmente a gente tenha problemas no mundo inteiro. E nós falamos que esse estado de contradição, esse estado de destruição humana, na verdade, ele é advindo depois da queda, né? Que foi o momento que o ser humano entrou em pecado. Então, o ser humano, ele se encontra nesse estado de contradição, mesmo que ele sabe disso. Porque isso que eu falei não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que tem uma parte boa na nossa mente, com bons pensamentos, mas a gente também sabe que tem maus pensamentos trabalhando. Mas a gente não consegue superar isso, a gente não consegue ir além disso, a gente não consegue ir além desses pensamentos ruins que a gente tem, superar essa contradição. Então, por que a gente não consegue? Na verdade, é porque a gente se encontra em estado de ignorância. Então, naturalmente, nós temos mente e corpo, uma parte interna e uma parte externa. Então, a gente busca um conhecimento interno e busca um conhecimento interno. A gente está sempre buscando o conhecimento dentro de um intelecto interno e o conhecimento externo dentro de um intelecto externo. Mas, por conta da queda, por conta desse estado de ignorância que o homem caiu, ele se encontra no estado de ignorância interna acerca de assuntos internos e também acerca de assuntos externos. Então, exatamente esse mesmo slide, né? Na verdade, então, o homem, ele tem essa mente e corpo, buscando, então, um intelecto interno e externo, né? Mas ele se encontra em estado de ignorância. A ignorância interna, elas são perguntas como qual é a origem dos seres humanos, qual que é a finalidade da vida, o que acontece depois da morte, o que é Deus, o que é mundo espiritual, será que isso realmente existe? E o que é bem e mal, né? Como é que a gente pode falar o que é bem e mal? Existem tantos conceitos sobre bem e mal, o que a gente pode considerar que é bem e o que a gente pode considerar que é mal. Então, tudo isso faz parte de uma certa ignorância interna que o ser humano tem. Mas o ser humano também está em estado de ignorância externa, ou seja, perguntas sobre o mundo natural, nosso mundo físico. Então, como o mundo natural funciona, como o corpo humano funciona, qual é a origem do nosso mundo físico, quais são as leis naturais que regem todos os fenômenos físicos. Tudo isso são também questionamentos que nós fazemos. Então, basicamente, todo mundo está nesse estado, né, de contradição e também nesse estado de ignorância, com questionamentos mais internos e questionamentos mais externos. E as pessoas estão, nesse sentido, buscando a verdade, então, elas estão buscando um conhecimento, elas estão buscando uma verdade interna, um conhecimento interno,
que consiga, então, responder essas dúvidas e questionamentos internos, mas também estão buscando uma verdade externa, um conhecimento externo que consiga responder os seus questionamentos mais externos, voltados para poder entender melhor o mundo físico. A busca da verdade interna, ela tem sido majoritariamente pela religião, mas a gente também pode citar filosofias, certas escolas de pensamento, né? Elas são também formas de encontrar um conhecimento interno. E a busca da verdade externa, ela tem sido basicamente pela ciência, a ciência que tem respondido a maior parte das nossas questões sobre o mundo físico e diferentes meios, né? Então, a religião e a ciência, elas juntas, né, como unidas como verdade interna e como verdade externa, elas podem libertar da ignorância o ser humano, porque o ser humano ele se encontra num estado de ignorância, né, desses dois lados, interno e externo, seguindo somente na direção do bem. E dessa forma a gente poderia gozar a felicidade eterna se a gente conseguisse unir esses dois tipos, né, de entendimentos, interno e externo. Bom, mas vamos ver como tem sido até hoje a busca de soluções no nosso mundo, né? Como que o homem tem tentado sair desse estado de ignorância. Então, o que a gente sabe é que a religião e a ciência são muito diferentes, e para mesmos assuntos existem várias respostas diferentes, várias respostas conflitantes. Vamos analisar primeiro esse lado mais da ciência, né? A forma que o ser humano tem buscado encontrar respostas na ciência. Então, dentro desse mundo material, desse mundo da ciência resultante, o homem ele tem muito orgulho da onipotência da ciência e o conforto material que a ciência traz. Mas será que só isso pode satisfazer os nossos desejos espirituais? Pode nos dar uma felicidade completa? Por maior que seja o conforto material que a ciência pode nos trazer, na verdade, ela não consegue saciar nossos desejos espirituais. E exemplos muito interessantes são de Buda e de Moisés. Buda, porque nós sabemos que ele realmente. Buda e Moisés, na verdade, dois eram príncipes, né? Eles tinham tudo, tinham muito conforto material, mas eles foram em busca de algo interno. Então, Moisés teve todo aquele chamado bíblico, né? Que Deus chama ele para poder guiar o povo judeu em liberdade. E Buda também sente, né, esse chamado, então também segue uma vida muito ascética. E é muito interessante, né, a vida dos dois, porque eles tinham tudo de maior de conforto físico, de acordo com a época deles. Mas aquilo não satisfazia nada os desejos espirituais deles. Então eles foram atrás de coisas que satisfazessem o desejo espiritual deles também. Então isso mostra, né, que realmente o ser humano não precisa só dessa parte de conforto material, mas também de algo espiritual. Então, o ser humano, para ele sentir alegria por completo, ele também tem que ter a sua alegria da mente. E, claro, essa alegria da mente, né, ela é completada pela alegria do corpo físico. Então, a parte física é também muito importante e essencial. Mas ela precisa desse complemento da alegria da mente. Então, até agora, a ciência tem trabalhado somente nesse mundo externo, esse mundo resultante do fenômeno. Mas é preciso que ela, numa nova fase, consiga, então, se unir com esse mundo causal da essência, que é esse lado mais interno. Então, se unir justamente com essa verdade interna, para um objetivo final, né? Que é de realmente trazer felicidade para o homem, fazer com que o homem, de fato, consiga sair desse estado de ignorância. Segundo, né? Então, a gente viu a primeira forma que o homem tem trabalhado mais na ciência para buscar as respostas da vida, e a segunda é no mundo causal da essência. Então, são as filosofias e religiões. De fato, as filosofias e religiões elas fizeram muitas contribuições na história humana. Então, tanto filósofos como santos, sábios, todos eles trouxeram muitos ensinamentos na humanidade, nas mais diferentes épocas e nas mais diferentes civilizações, e todos eles pavimentaram um caminho do bem. Todos eles realmente trouxeram um caminho muito bom para as pessoas estarem seguindo. Então, as contribuições deles são muito grandes. Mas, mesmo assim, foram levantadas por eles muitas questões que não foram resolvidas. Então, a gente não pode falar que existe a gente consegue encontrar uma resposta para tudo, né? E muito pelo contrário, muitos filósofos ainda fizeram mais questionamentos,
ou a gente começa a ver que uma religião fala isso, outra religião fala outra, então surgiam mais questões não resolvidas dentro dessa parte de busca de respostas internas. E se a gente for observar hoje as nações cristãs, então, Brasil, né, uma nação mais cristã, qual que seriam os problemas que a gente enfrenta? Né, que não foi capaz de superar a prática e a teoria do comunismo. Então, o comunismo é justamente uma filosofia que foi criada para ser anti-Deus, né? Então, as nações cristãs de hoje ainda não conseguiram superar a prática e a teoria do comunismo. Quando as massas europeias pediam por ajuda, olhavam para os céus pedindo ajuda porque elas passavam fome, a resposta ela não veio do céu, mas acabou vindo da terra, né? E o nome dela era comunismo. E até hoje as nações cristãs não conseguiram superar, conseguir trazer uma ideologia que seja mais forte do que essa. Também outro problema das nações cristãs é que elas não se sentam com cores de pele diferentes, então perderam muitas vezes o poder para praticar as palavras. E também não pode bloquear a imoralidade sexual, que para o cristianismo seria o pior pecado, mas acaba que é o mais comum, né, na nossa sociedade, se tornou algo extremamente comum. Então, não tem poder para poder salvar a humanidade dessa maneira. Então, por que que os religiosos, não só falando, aquele foi exemplo mais cristão, porque a gente vive num país cristão, mas por que os religiosos se sentem capazes, então, de realizar essa missão, essa salvação, de trazer essa alegria completa para o ser humano, né? Então, na verdade, é justamente isso que a gente está falando desde o começo, essa questão de mente e corpo, parte interna e parte externa, as duas são muito necessárias. A gente tem muitas vezes na nossa cabeça que uma é mais importante que a outra, a gente pode esquecer a outra, mas na realidade as duas são importantes para formar um caráter perfeito. No mundo ideal, então, o mundo da essência, o mundo dos fenômenos, ou seja, esse mundo interno e esse mundo mais externo físico, eles têm que estar unidos, né? Não pode existir a vida depois da morte separada deste mundo. Dessa forma, então, a nossa alegria espiritual ela tem que também estar junto com o nosso prazer carnal. Mas as religiões, elas têm muitas vezes desprezado esse prazer carnal, desprezado esse prazer físico como algo não essencial, porém é algo essencial. Então, dessa forma, o ser humano entra num estado de autocontradição e um triste fim. Então, esse tem sido um dos motivos pelos quais os religiosos não têm sido capazes de realizar a sua missão. Outro fator que também destina as religiões ao declínio é que a gente vive uma época muito diferente, né? Nós temos conhecimento científico muito diferente de alguns anos atrás. Então, seres humanos modernos, eles existe uma compreensão científica, mas muitas doutrinas, elas carecem de explicações científicas. Por exemplo, para a gente que, todo mundo aqui, né, imagina a maioria universitária, sabe que não tem como criar a Terra em 6 dias, né? Na verdade, a ciência fala de milhões, bilhões de anos para ser criado. Então, quando a gente analisa assim, só por fé, assim, a Bíblia que fala 6 dias foi criado, parece muito estranho, né? Então, muitas vezes a gente sente que falta uma explicação científica. Também a gente tem que pensar no objetivo final da religião, né? O objetivo final da religião não é simplesmente o entendimento, mas é crer e praticar aquilo. Mas se nem existe entendimento, como vai ter fé e vai praticar aquilo? Então, realmente, né? A gente tem que crer porque é importante, mas conhecer através do estudo da Bíblia e do Sinais de Jesus e dessa forma a gente pode compreender. Mas essa compreensão, ela também existe, então, essa certa lógica, tem que ser algo demonstrado, tem que ser algo que realmente entre de acordo com a nossa compreensão científica. Então, a religião tem prosseguido a elucidação científica para poder, de fato, conseguir responder isso melhor, as respostas do questionamento interno. Então, por isso, né, agora já chegando mais para o final, é necessária uma nova expressão da verdade, que consiga unir tanto o conhecimento interno de religiões e filosofias, como o conhecimento externo da ciência. Até então, a gente teve esses dois aspectos muito um contra o outro, em vez de um junto com o outro. Mas precisa de uma nova expressão da verdade que consiga unir esses dois, superando conflitos, superando a contradição humana
e que de fato então possa estar abrindo, né, a nossa mente original, a nossa mente boa, que deseja bons desejos e que nos leve à felicidade. E por que é necessária essa nova expressão na verdade? Então, na realidade, a gente falou vários motivos, mas principalmente porque tem um desenvolvimento acontecendo, tanto intelectual como espiritual do ser humano. Então, a verdade é uma coisa única, né? Absoluta, imutável, eterna e única. O que muda é a amplitude dessa verdade que vai mudar. Então, quando a gente para estudar, né, existem vários fenômenos da ciência que, há, sei lá, 1000 anos atrás eram explicados de uma forma, mas 1000 anos depois foram explicados de outra forma. Mas não quer dizer que existia algo errado, de que aquele fenômeno físico mudou, algo do tipo. Na verdade, não, porque é uma verdade, aquele fenômeno físico é uma verdade que não muda. O que muda é a amplitude com que a gente pode entender aquele fenômeno, porque conforme o intelecto humano vai se desenvolvendo, então, naturalmente, vai desenvolvendo também a forma com que a gente pode compreender a verdade. E também a nossa espiritualidade, ela também tem se desenvolvido. Então, uma vez que a nossa espiritualidade é muito diferente de 2000 anos, 4000 anos atrás, então a gente precisa de uma nova expressão da verdade que consiga conciliar tanto o nosso intelecto atual quanto o nosso nível espiritual atual. Então, a nova expressão da verdade, ela deve dar resposta às questões básicas da vida, aquelas questões que a gente viu, de origem da vida, finalidade, por que a gente existe. Ela tem que acabar com o conflito entre a religião e a ciência, tal como Einstein falou, a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Realizar o mundo de uma família humana global e explicar o fluxo da história humana. Então, desde os primórdios até os dias de hoje, como tem sido o desenvolvimento intelectual e espiritual do ser humano, qual a forma que ele tem tentado, né, encontrar essa verdade, a forma que ele tem se desenvolvido e para onde se encontra essa história, qual é o objetivo final, entre outras missões. Bom, então, com esse slide, né, eu encerro essa parte da conferência e também, né, convido vocês para estar conhecendo mais um pouco o CARP, né? Na verdade, CARP, muitas vezes eu falo muito CARP e as pessoas também, mas a gente quase não fala a sigla completa, que é Colegiado Acadêmico para a Reflexão de Princípios, com o nosso tema que é uma convicção para mudar o mundo. Então, não simplesmente aceitar tudo, né? A gente tenta pesquisar, procurar, refletir certos princípios. E a gente é uma entidade interreligiosa, então, que busca de forma a compreender, né? Tanto esse conhecimento interno de religiões e filosofias, como esse conhecimento externo de ciência. Aqui são algumas atividades que nós realizamos, de palestras e seminários para a educação de líderes do futuro, atividades em escolas, curso de desenvolvimento de caráter, serviço social voluntário, porque é importante ter essa parte externa, né, de fazer atividades que de fato mostrem então a prática daquilo que a gente aprende, atividades com universitários de intercâmbio e também trabalhos com arte, cultura e esporte. Bom, então é isso a minha apresentação, muito obrigada.